Bem-vindos ao Espaço Estudo. Continuaremos a solução das questões do Enem em 2021 para a matrícula em 2022. Nós faremos agora a questão 92, que é uma questão de física da prova azul, e recomendo que deem uma olhada na questão anterior, que foi a questão 91. Ao final, depois da solução da questão, eu vou aproveitar para expandir um pouquinho o estudo da questão, apresentando mais outras oportunidades para falarmos sobre som, ressonância e vibração. E, obviamente, peço que mantenha o círculo virtuoso do YouTube, que é curtir o vídeo, inscrever-se no canal, notificações mantenham ativadas, e compartilhar com os colegas pedindo que mantenham o círculo virtuoso do YouTube. Observem aqui que esses tubos são tubos ocos, que é uma coisa muito comum de nós vermos no sino dos ventos ou mensageiro dos ventos, como são os nomes normalmente dados a esse aparelho sonoro acionado pelo vento. Bom, aqui eu quero destacar uma coisa importante. Aqui fala em barras. Por que eu estou chamando a atenção para barra aqui? Pelo seguinte, no ensino médio, normalmente, nós utilizamos modelos simplificados para estudar frequências, sons, vibrações, ressonância, etc. E quais são esses modelos simplificados? Para as ondas transversais, nós utilizamos as cordas. E o que são as ondas transversais? É uma onda que se desloca num sentido e a sua vibração, né, o movimento da matéria é em sentido perpendicular. E as ondas longitudinais são normalmente estudadas através de um modelo simplificado que é o tubo oco, né, que é aquele em que o som se desloca numa certa direção, né, e a oscilação da matéria é nessa mesma direção. Então, ondas transversais, uma direção de movimento da onda e uma direção perpendicular de oscilação da matéria. Eu gostaria que observassem aqui que as fórmulas que determinam, né, pelas quais se calculam, os harmônicos, diversos harmônicos podem ser produzidos por uma corda em vibração ou por um tubo oco. Em geral, as questões só pedem uma frequência ou outra, tá? Não é isso que acontece na realidade, isso é uma simplificação, ok? Por quê? Porque, na verdade, quando você coloca em ação uma corda, né, vibra uma corda ou um tubo, vários daqueles harmônicos são produzidos simultaneamente. E a conjugação desses vários harmônicos, né, é o que se chama de timbre. Por isso que uma mesma nota, por exemplo, aqui a nota Lá, que é emitida por um piano, por um violino, por uma flauta, pela voz humana, você ouve claramente distintos, né? São sons distintos, ainda que tenham a mesma nota, a mesma frequência básica, né? Então você tem aqui uma composição de diversas frequências se reproduzindo. Então isso aqui é o timbre. Então você não tem normalmente no mundo físico uma única frequência sendo produzida de forma isolada. Tá? Então isso faz parte dos modelos simplificados. Bom, então aqui nós só temos dois modelos simples no ensino médio. A gente tem corda e a gente tem tubo oco. Isso aqui não é nem corda nem tubo oco. Então o seu primeiro problema é escolher qual modelo você vai utilizar. Neste caso não vai fazer muita diferença. Por quê? Se fosse aqui um tubo oco e você fosse considerar que era um som produzido por um tubo oco, você teria o seguinte: a frequência ela é inversamente proporcional ao comprimento. Ou seja, quanto maior o comprimento, no caso aqui este é o maior, menor a frequência. Então a frequência 2 seria menor do que a frequência 1. E se você estudar como se fosse uma corda, considerar que essa barra, né, a barra é como se fosse uma corda metálica muito curta e muito larga, você também teria aqui o comprimento como inversamente proporcional, a frequência como inversamente proporcional ao comprimento, ou seja, comprimento maior, frequência menor. E com relação à velocidade de propagação, ela depende do meio, não depende da fonte. Então o seu primeiro limitador aqui, que você vai ter que, para limitar, para excluir as respostas erradas, são a velocidade, tanto no caso da barra 1 quanto da barra 2, a velocidade é a mesma. Então, você já limita aqui as suas opções de resposta a essas duas aqui. Agora, você só precisa achar onde está a frequência 1 maior do que a frequência 2. É esta aqui, você marcou, está de acordo com o gabarito, você acertou a questão. Mas vamos agora expandir isso um pouquinho,
ok? Pois bem, o que acontece se você estiver pensando sobre algo diferente? A gente não estuda como é que é o som de um tambor, como é que é o som de um martelo batendo em uma bigorna, de uma esfera caindo no chão, né? Nós não estudamos aqui as vibrações, ressonâncias em 2D ou em 3D, que não são coisas típicas do ensino médio, tá? Mas elas existem no mundo real. Então aqui, por exemplo, nós temos as figuras de Chladni, que são as figuras de um tímpano, como se fosse um tambor, né? A membrana de um tambor. Como é que ela vibra? Você tem aqui, numa corda, por exemplo, você tem este tipo de vibração. Então isso aqui você chama de nó, isso aqui você chama de antinó. Essas linhas aqui são os nós. E aqui, por exemplo, está para cima, aqui está para baixo. Essas áreas se alternam entre esse para cima e para baixo. Então aqui nós estamos com uma figura de Chladni e um experimento, a foto de um experimento em que você coloca um pozinho aqui em cima qualquer e coloca a membrana para vibrar, para você encontrar. Imagine a diferença de dificuldade entre você calcular essas distâncias, essas frequências numa corda, em um tubo oco, ou aqui. Veja bem, onde é que estão os nós? O nó é uma linha curva, né? Junto com mais umas linhas em cruzamento. Ok? Vamos ver daqui a pouco uns trechos de vídeo sobre isso. Ok? Comecemos com as figuras de Chladni. The first experiment for the cymatics music video is called a Chladni plate. Attached to the top of a speaker. There's sand on top of the plate, and you play. Volume we can put through there, how much sand to actually put on the plate, and the different shapes of plates and what different patterns would be created because of the it would form. Bom, vocês podem procurar esses vídeos para se quiserem assisti-los por inteiro. Vou apenas botar alguns trechos desses vídeos aqui para ilustrar. Hoje nós vamos falar em como uma brisa leve pode em algum lugar do mundo foi danificado ou até mesmo caiu devido à ressonância. Mas eu sei que esse assunto parece ser algo complexo. Se você ficou interessado e quer aprender um pouco mais sobre esse conceito, vem comigo. Por exemplo, quem nunca viu alguém tentar quebrar uma taça de cristal com a voz? O segredo disso é igualar a frequência de vibração emitida pelas cordas vocais com a frequência natural do cristal, fazendo com que as ondas de ressonância se somem, levando a... Agora, no prédio, as ondas de ressonância vão se somar. Ponte. Essa ponte está localizada em uma área de vale, onde temos uma canalização das ações do vento, gerando uma espécie de túnel de vento. Imagine uma rajada que empurra a ponte. O primeiro impacto causa o balanço é a ponte. As vibrações começam de modo a distanciar a frequência natural, que nada mais é do que um pêndulo gigante posicionado no interior dos edifícios, para diminuir a oscilação devido a... Tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir, se possível, compartilhar. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! Essas cidades entraram para a história se destacando não de facto os desafios de construir edifícios de 1 bilhão e 758 milhões e meio a 380. O maior avião de passageiro do objeto continuar no estado em que se encontra é chamado de inércia. Tempestades e ventos muito fortes. A energia absorvida durante o Shanghai World Financial Center que o fenômeno eólico chamado de toneladas suspensos é que começam a se mover, cancelando as vibrações e deixando Bom, espero que tenham gostado. Eu vou apenas colocar uma tela agora com uma bandeira, porque eu preciso colocar alguns cards de direcionamento para outros vídeos. Ok? Muito obrigado e aguardo nos próximos vídeos.